Eu sei que você quer ler um livro de ficção científica cheio de reviravoltas, intrigas, uma dose de drama adolescente e com um final de tirar o fôlego. E por mais que esse livro aqui tenha tudo isso, talvez ele possa ser um pouco decepcionante para algumas pessoas. Principalmente para as pessoas que assistiram a série que é baseada nele. E o propósito de Deus foi desgraçar minha vida. Oi, eu sou o Chão e aqui no Imaginação eu falo sobre livros, séries e filmes, na maioria do tempo sobre livros de terror, horror, suspense, ficção científica e fantasia. Então se você curte, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Então se prepara que no Resenha Chão de hoje eu vou falar sobre Os 100, o livro que chegou aqui no Brasil com o título de Os 100, Os Escolhidos. E sim, esse é o livro que deu origem à série de TV que teve 7 temporadas e um final que dividiu muitas opiniões. Inclusive, comenta aqui qual é a sua opinião sobre a série e qual é a sua opinião sobre o final dessa série. Eu não sei se eu gostei e eu não sei se eu odiei. Na verdade, eu acho que eu gostei e odiei ao mesmo tempo, porque na minha cabeça fez sentido. Então apertem o cinto que nós já vamos decolar. 300 anos depois de uma guerra nuclear ter devastado o nosso planeta, os poucos sobreviventes se refugiaram em uma colônia espacial. Mas conforme os anos foram passando e os recursos deles foram se tornando cada vez mais escassos, eles resolveram tomar uma medida muito drástica: enviar 100 jovens criminosos para o planeta Terra para descobrir se ele já é habitável novamente ou não. E aí, o que parecia ser uma segunda chance para esses prisioneiros, na verdade pode ser uma passagem só de ida para a morte. Bem legal, não é mesmo? Mas vamos começar por partes. O livro começa nos apresentando os personagens principais da trama, já que ele é narrado de vários pontos de vista. Então, nós temos a Clarke, que é uma jovem que foi acusada de traição. Ela era estudante de medicina e os seus pais eram médicos, e ela é assombrada por segredos do seu passado e não superou a morte dos pais até hoje. Temos o Wells, que é o filho do chanceler, que é tipo o presidente desse lugar, e que se voluntariou de bom grado a se juntar a esse grupo de 100 enviados, porque ele quer tentar se reaproximar da Clarke, já que eles namoraram no passado, e ele fez uma grande burrada que resultou na morte dos pais da Clarke, e hoje em dia ela odeia ele. E com toda razão, né? Eu também odiaria esse moleque com todas as minhas forças. Na verdade, eu odeio esse personagem. E por mim, ele poderia muito ter morrido igual ele morreu na série. Porque ele é muito chato. Ele é um garoto mimado, insuportável. E a todo capítulo que era narrado por ele, eu só queria que acabasse logo, porque eu não queria ler nada que fosse dele. Porque ele é muito chato. Muito chato mesmo. E aí temos o Bellamy, que é um rapaz impossível e que se infiltrou nessa missão secreta para tentar proteger a irmã dele mais nova, a Octavia. Que inclusive o seu nascimento, né, o nascimento da Octavia ali, é considerado um crime na colônia, porque já que os recursos são escassos, as pessoas não podem ter 2 filhos, elas podem ter no máximo 1, e às vezes elas nem podem ter filhos. E o nascimento da Octavia é um crime condenado à pena de morte, não só para ela, mas como para a mãe dela também. E por fim, temos a Class, que é a única personagem que consegue escapar dessa missão e permanece ali na nave. E ela é a que mostra como é viver dentro dessa colônia e o que rola ali, né, as intrigas entre os moradores e tudo mais. Eu não gostei muito da Class, né, mas ao mesmo tempo eu gostei dela. Eu achei o enredo dela meio morno, meio chato, porque é muito daquele drama adolescente de ela namora um rapaz proibido, ela engravidou desse rapaz e isso fez com que ela fosse presa. É mais ou menos isso, porque ali nessa colônia ela é dividida em 3 partes. A Walden, que é o lugar onde os pobres moram, toda a classe trabalhadora braçal, né, os reparadores, os guardas e tudo mais, moram ali. O namorado da Class é um guarda, então ele mora em Walden. E ela mora em Phoenix, que é o lado rico. Então é onde moram os médicos, mora o chanceler, mora a galera da patente mais alta, os ricaços. E ela é uma ricaça, então é meio que um romance proibido entre os dois. E tem a terceira parte, que é a Arcádia, que é meio que o centro de controle desse lugar. Então meio que você já começa a perceber que um lugar que era pra ser de pessoas unidas, né, acabou se dividindo
como é aqui na Terra, onde o dinheiro fala mais alto. Tanto que tem uma rixa muito grande entre a galera de Phoenix e os Valdenianos, eu acho que é assim que eles se chamam, justamente por isso, porque a galera de Phoenix se acha muito melhor do que a galera de Walden. Então tem toda essa tensão ali dentro, né, tem uma rixa entre essas pessoas e tudo mais. A Clarke, eu gostei muito dela, do mesmo jeito que eu gostei na série, justamente porque quando eles chegam ali no planeta Terra, ela acaba assumindo um posto de liderança no qual ela cuida dos feridos, ela vai atrás do que é necessário, porque durante a queda eles perderam muitos suprimentos, perderam remédios, então ela tem que lidar com os mínimos de recursos para tentar salvar quem ela consegue. E o Bellamy, né, é aquele tipo de bad boy que a gente já gosta logo de início. E se você é fã de Bellarke, aqui eles são um casal de verdade, mas diferente da série, o romance deles aflora muito mais rápido do que na série, que é um pouco mais demorado. Tem outras pessoas, né, inclusive a Clarke é bissexual na série, aqui ela não é. E tem todo esse lance entre os dois, eu acho muito legal, eu gostei muito desse casal, e isso gera um ciúme enorme no Wells, né, que era ex-namorado da Clarke, e só faz ele ficar mais insuportável. Inclusive, se ele tivesse morrido, eu não teria ficado tão triste assim. E aí, quando eles chegam na Terra, é que as coisas realmente começam a evoluir no livro. Mas não evolui ao ponto de você querer devorar de uma vez só. Pelo menos, na minha opinião, eu achei o livro muito morno nessas partes. Porque eles chegam em um planeta que eles não desconhecem, em um ambiente selvagem e hostil, e onde tudo é muito imprevisível, porque eles não sabem o que vivem aqui. Eles não sabem o tipo de criatura, né, sobreviveu a isso tudo. E querendo ou não, a natureza ela tomou o que era dela. Então é um planeta cercado por árvores, é uma mata gigantesca. E na maioria das vezes eles agem muito tranquilos. Por exemplo, o Bellamy ele sai pra caçar sozinho em um lugar que ele não conhece. Então assim, às vezes os personagens eles têm umas atitudes que é como se fosse, ai, eu já morei aqui. Sendo que eles cresceram no espaço, tudo que eles sabem sobre a Terra foi contado através de história, através de livros, e eles só viam o planeta através de uma janelinha. E uma coisa que me pegou muito também, eu sei que a escritora é norte-americana, mas assim, tinha 300 lugares para eles caírem no mundo. E eles caíram justamente aonde eram os Estados Unidos. Então deixo isso aqui. Então, a gente começa a perceber que é um livro de sobrevivência. É um livro cheio de intrigas, no qual os personagens vão ter que desenvolver uma sociedade do zero, porque eles estão em um planeta que eles não conhecem, sem comunicação com o lar deles, e eles vão ter que começar tudo isso do zero. Então vai ter que estabelecer regras, vai ter que estabelecer uma política, uma hierarquia, e eles começam a fazer muito isso, né? Tanto que ali começa a ter um conflito, porque tem um valentão que ele quer ser melhor do que todo mundo e ele quer controlar tudo, e as pessoas não concordam com isso. O Bellamy começa a ser visto como um herói porque ele caça e ele acaba trazendo alguns animais. Inclusive, isso é outra coisa, porque assim, foram 300 anos, provavelmente o planeta passou por uma nevasca, como que diz? Uma nevasca tóxica. Um inverno tóxico, né? Que é o momento em que as toxinas bloquearam o sol, papapá, pipipi, poluíram tudo, e aí eles simplesmente matam um animal, e eles comem esse animal como se fosse tipo a coisa mais normal do mundo, né? Eles vêm de um lugar que eles nem sabiam o que era o gosto de carne, já que lá tudo é uma espécie de ração, tipo aquelas que os astronautas comem. Então eles agem muito naturalmente, e isso me pegou um pouco. E os capítulos eles vão se enrolando porque a autora divide muito entre passado e presente. Então, às vezes o seu capítulo começa aqui na Terra, do nada corta, e é um flashback que se passa lá na estação espacial onde eles viviam. Isso acaba deixando a leitura meio quebrada, mas ao mesmo tempo você entende porque é pra você conhecer os personagens. É um livro introdutório dos personagens. E eu vi muita gente falando que é um livro que a sequência acabam sendo melhor do que o primeiro. Eu estou com os outros dois para ler aqui, né, que são dia 21 e De Volta. E tem um quarto livro, mas ele não foi traduzido para o português e eu não encontrei em lugar nenhum. Então não sei se eu vou ler ele, mas é isso. O primeiro livro ele termina assim como na série,
no qual eles descobrem que existem outros seres humanos vivendo aqui no planeta, que são pessoas que não foram lá para essa colônia espacial. Porque olha como esse livro ele é bem FDP nas críticas sociais. Apenas as pessoas mais ricas do mundo foram para essa colônia, né, durante a guerra nuclear. Então lá em cima só tem gente podre de rica. Mas mesmo assim eles conseguiram fazer uma divisão, porque eles conseguiram colocar pessoas ricas para serem mais ricas ainda e pessoas que não eram tão ricas para ficar na parte pobre. Então você entende que também tem muita crítica social sobre isso, principalmente até na parte do romance da classe, né, que é esse romance proibido. E aí eles descobrem que tem essas pessoas aqui que continuaram morando aqui, cresceram no meio disso tudo, e aí vai ter um confronto entre essa galera que morava aqui na Terra e a galera que veio do espaço, e aí o primeiro livro termina assim. Nas minhas considerações finais, é como eu disse, é um livro bom, mas não é um livro excelente, não é um livro que me fez assim querer devorar todas as páginas de uma vez só. Foi um livro que eu demorei até um certo tempinho para poder ler, porque ele não me pegou tanto, então teve alguns momentos que eu tive que me forçar, principalmente nos capítulos do Wells, que é insuportável, e eu acho que eu já disse o quanto ele é insuportável. E é um livro morno, assim, não foi nem 5 estrelas, mas também não foi 0 estrelas, foi ali 3 estrelas e meia, vai. O enredo é interessante, é um enredo que não é inovador? Não, mas é um enredo que traz uma certa reflexão, porque eu me pergunto como seria se eu tivesse crescido no espaço e de repente eu fosse enviado para um planeta no qual eu só sei dele através de histórias, e nem são histórias assim tão completas, porque com o passar dos anos muitas coisas foram se perdendo. Então deixa uma reflexão ali, principalmente nessa parte de divisão de classes e tudo mais, essa criação de sociedade do zero, inclusive me lembrou muito de Society, que infelizmente foi cancelada pela Netflix, né? Que é ali adolescentes que acordam em um lugar sem adultos e eles precisam construir uma sociedade do zero. É basicamente isso. É um livro de sobrevivência no qual adolescentes precisam criar uma sociedade do zero, só que com muito romance adolescente no meio. Afinal, a galera ali tem entre 16 e 18 anos. Então são uns personagens muito imaturos, ainda mais que acham que já são adultos. Igual muito adolescente na vida real. E é isso. Eu não tenho muita coisa mais pra falar, porque foi um livro que não me prendeu tanto. Eu gostei de alguns personagens, mas eu esperava que fosse um pouco mais sombrio do que a série, porque a série consegue ser mais sombria, ela consegue ter umas mortes mais impactantes, ela tem os personagens que são mais cativantes e que conseguem prender você, por mais que ela tenha desandado durante as últimas temporadas, né, que tem aqueles saltos temporais gigantescos. Inclusive aqui não tem, os 3 livros eles são bem lineares, então eles contam tudo correndo assim numa história só, não tem salto temporal, não tem nada. E como eu disse também, não tem coisa de ir para outro planeta, não tem pedra, não tem teletransporte, não tem nada, é tudo aqui na Terra. E é isso, eu esperava um pouco mais, eu acho, porque eu gosto muito da série, eu fui com muita expectativa e eu acho que minha expectativa foi um pouco frustrada. Mas tudo bem, gente, acontece. E eu vou ler os outros livros, e assim que eu ler os outros livros eu trago mais resenhas aqui pra vocês. Então, comenta aqui quem é seu casal favorito, né, no livro e na série. O que você achou sobre o 100, o livro, e se você gostou, e o que você acha que é melhor no livro do que na série. Então, comenta tudo aqui, não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu sou o Show e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!